Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós somos da IADAL, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alto Laje. Estamos aqui para partilharmos dessa lição de número 14, a última lição. Nós estamos aqui também na igreja em Santa Maria de Jetibá, pastoreada pelo pastor Marcos Antônio Siqueira, e eu quero agradecer de imediato ao pastor Daniel Rodrigo da Silva, nosso pastor presidente, pela oportunidade que ele dá a nós de estarmos aqui para ministrarmos e comentarmos essa lição. A lição de número 14 será comentada pelo nosso evangelista Ronei, que pastoreia ali a igreja de Caramuru. Seja muito bem-vindo, meu querido. Eu quero, desde já, agradecer essa rica oportunidade de poder estar cooperando, comentando juntamente com os irmãos esta lição, a lição de número 14. Aproveitando também a oportunidade, está mandando um abraço para minha esposa, nossa irmã Valquíria, os meus filhos, Caleb e Arthur, e toda a congregação ali de Caramuru. Nós queremos deixar aqui a nossa consideração. Deus abençoe, meu querido. Também temos aqui conosco o auxiliar, irmão Lauro, né? A paz do Senhor, irmãos. Vai ser um prazer estar com os irmãos aqui, aprendendo, né, com quem vai nos ouvir, né, a lição. Então, aquilo que nós acabamos de dizer, nós estaremos comentando a lição de número 14, que tem por título Missões e a Volta do Senhor. O textuário nos diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. A verdade prática nos diz: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 24, dos versículos 3 ao versículo 14, que nos diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Nessa lição nós teremos dois objetivos centrais. Nós explicaremos a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte e relacionaremos a volta de Jesus com a obra missionária. Logo de começo aqui, eu quero perguntar: que evangelho do reino é esse, irmão Ronei? O evangelho do reino consiste, de fato, nos ensinamentos de Jesus, na sua obra vicária na cruz do Calvário, que consiste no plano divino de redenção, de salvar o homem, o ser humano, mediante o seu filho, seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então, esse evangelho do reino, essa mensagem, essas boas novas, ela vai ser pregada em todo o mundo. Esse é o objetivo de Deus, e a nossa lição ela nos mostra que
Esse é afirmado pelo próprio Jesus, que esse evangelho do reino, essa mensagem, a mensagem de Jesus, ela será pregada em todo o mundo, né? E esse propósito divino, ele vai ser cumprido, né? Vai se cumprir. Até a volta de Jesus, não é isso? E até o seu retorno, até né? o retorno de Jesus. Então, segunda vinda. o evangelho, a mensagem do evangelho, a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a igreja, ela tem essa incumbência, essa tarefa de levar o evangelho. Durante essa série de lições, e na ocasião nós estamos tratando da última lição, ela vem nos mostrar que a tarefa da evangelização foi dada à igreja, e o objetivo, né, a mola propulsora, o combustível, é a certeza que cada crente tem que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e esse evangelho do reino, essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, as boas novas de salvação, ela precisa ser anunciada, né? Logo temos aí que então a urgência de que nós devemos fazer a pregação desse evangelho. É isso? Exatamente. Então, como essa lição aqui vai falar da volta de Jesus relacionado a missões, nós temos aqui até os confins da terra, né? Pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Então nós vemos no decorrer desse trimestre, né, irmão Lauro? Sim. A respeito de missões. Interessante que, claro, esse trimestre, né, começou com o estudo com missionário, com missão, e vem até a última lição falando quase que a mesma coisa. Mas essa última lição interessante, ela nos mostra que isso é uma situação em que nós temos, é uma obrigação do cristão, né, de estar levando o evangelho a todo mundo. E vimos que, mas o evangelho ainda não chegou em todos os países. Nós vemos que não. Que uma lição passada, eu não me lembro qual, fala que existem cerca de 24 mil etnias. Dentro de um país, pode ser que dentro de um país o evangelho não tenha chegado a todos os lugares. Algumas etnias, né? Alguns povos mais afastados. Então a missão da igreja diz, o evangelho foi levado a país tal, mas talvez não na sua proporção, né, a todas as etnias, né, daquele país. Vimos também na lição 10, na janela 1040, que existem países não alcançados devido à questão política, né, questão religiosa, e que há uma ênfase dos cristãos, uma obrigação de se colocar também nessa brecha. E vemos a dificuldade de se alcançar esses povos, devido à questão religiosa, né? Ali impera o islamismo, o hinduísmo, né? Algumas religiões que não condizem, não deixam liberdade para a pregação do evangelho. Então, isso é uma missão da igreja também. É muito importante nós vermos isso, que as dificuldades desses países, vai dizer, vamos deixar de pregar por causa das dificuldades, mas nas lições anteriores nós aprendemos que quando não dá para enviar missionário a esses países, missionários da igreja conseguem enviar, vimos uma questão, numa lição, diz o seguinte, que pessoas, eu ouvi falar aqui, missionários independentes, não é essa a questão, esse missionário tem que, os irmãos que nos antecederam falaram em missionário independente, não é questão de ser independentes, mas pode ser que missionários independentes financeiramente, né, no seu trabalho nesses países, possam pregar o evangelho, independente da ajuda da igreja, né? Eles podem ser enviados para lá a trabalho. Os fazedores de tendas, né? Hein? Os fazedores de tenda, né? Os fazedores de tenda como Paulo, não é isso? Então é interessante, né? Vou deixar mais para frente, talvez a gente volte a esse comentário. Então, nessa ocasião de missões e volta de Jesus, nós vemos essa necessidade, né, de pregarmos o evangelho
até a volta de Jesus. Não é isso, Ronei? Exatamente. Porque quando nós olhamos para o próprio texto, o texto áureo da nossa lição, a leitura bíblica em classe, melhor dizendo, a nossa leitura bíblica em classe, Jesus estava com seus discípulos e mostrando o templo, ele pronunciou algumas palavras que deixou os discípulos meio que sem compreender. E eles, em particular, eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, que sinais, ele diz no versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos quando serão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Nós observamos o texto, nós vamos perceber que os discípulos fazem 3 perguntas. E essas perguntas, elas vão nortear, vai dar a direção à igreja, mostrando os sinais que mostrariam que o seu retorno de Jesus estava próximo. Então, nós percebemos que a nossa lição ela trata disso, que missão e a volta de Jesus. Então, nós vamos perceber que a obra missionária ela está profundamente relacionada com a volta de Jesus. Né? Logo nessas 3 perguntas feitas pelos discípulos, né? Como o irmão Ronei acabou de falar aí, acabou de dizer aqui, né? Quando eles dizem, quando serão essas coisas? Né? Eles falam, quando serão essas coisas? E que sinal há da sua vinda e do fim do mundo? Então eles fazem essas perguntas por quê? Porque Jesus vai falar da destruição do templo. Então eles querem saber que coisas são essas e quando isso vai acontecer. Aí Jesus vai dar as respostas e no versículo 14 ele falou, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O irmão Lauro, ele acabou de dizer em suas palavras aqui anteriormente, que tem países que o evangelho é impossível que entre nesses países. Como então que esse evangelho será pregado em todo o reino? Deus tem seus meios, não é isso? Como eu já havia dito, pode ser que lá um profissional, né, liberal, profissional que trabalha por conta própria, seja enviado ali, ou vá ali trabalhar. Um embaixador, por exemplo, de um país ocidental, né, que tem a sua religião cristã, ele pode ser mandado para um país desse e esse cidadão vai lá, ele pode pregar o evangelho ali, ele está representando o seu país, né, dificilmente ele vai ser expurgado, pode ser que sim, pode ser que não, mas ele vai ter mais facilidade. Ele é uma autoridade de um outro país ali, está representando o seu país ali. Não só assim, mas eu já li livros, eu não sei se foi o irmão André, era o nome dele, ou outro, mas ele ia para países comunistas e ele conseguia adentrar naqueles países pela fronteira, onde era muito fiscalizada, e ele levava bíblias e Deus permitia que os guardas que fiscalizavam não vissem suas bíblias no carro, não enxergassem, e ele levava e retornava, levava, né, livros evangélicos, e é assim, Deus age pelos seus meios, de um jeito ou de outro o evangelho será levado, independente de que forma seja, né? Logo nós temos uma dimensão, uma tarefa missionária, né, a respeito dessas nações. Sim. Isso. A Bíblia, ela é muito clara em nos dizer que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, enquanto a igreja está aqui, ela é militante. Ela prega, ela anuncia o evangelho. Então, nós vamos perceber que alguns textos bíblicos, eles são muito claros, mostrando que Jesus irá voltar, o seu retorno, a promessa feita à igreja, que ele vai voltar para buscar o seu povo, buscar aqueles que foram comprados, aqueles que a igreja vai pregando o evangelho, vai anunciando, e esses vão
agregando a igreja. Então, nós vamos perceber que se a igreja pregar o evangelho lá na boca de fumo, alguém vai aceitar Jesus. Se pregarmos o evangelho lá numa casa de prostituição, alguém vai aceitar Jesus. Porque a mensagem do evangelho. Então, a pregação é um meio pelo qual Deus chama aqueles que hão de herdar a salvação. Posso complementar, irmão? Eu ouvi aqui os irmãos anteriores falando sobre justamente isso aí. O evangelho é levado de acordo com a condição do missionário, daqueles que levam. Cada cristão é um missionário. Uns levam o evangelho numa situação não muito difícil. Eles têm aquela limitação, né? E outros, eles têm condições de visitar esses lugares, né? Alguns outros, eles têm, digamos, eu vou voltar novamente aos países. A pessoa, para ser mandada a um país diferente, a missão transcultural, vai ultrapassar fronteiras, ele tem que conhecer a cultura do país para onde ele está indo, a língua do país para onde ele está indo, né? Os costumes, né? Que faz parte da cultura também. E assim, esse é um missionário, digamos assim, mais equipado, mais treinado. É como se fosse uma força numa guerra. Se os irmãos forem fazer uma consideração, perdoe, irmão, ter tomado a palavra, mas se for fazer uma consideração, se o irmão for olhar a olho grosseiramente uma guerra, o irmão só vai ver os soldados guerreando. Vai ver eles ali com fuzil, numa guerra, se matando, mas na retaguarda existem toda uma situação de manter aqueles soldados ali. É o caso da igreja, né? A igreja é uma luta espiritual, né? Contra, né? As potestades, mas eu estou trazendo a figura de uma guerra justamente para exemplificar. Há toda uma retaguarda, né? De alimentação deles, de municiar eles com as munições, com as armas. Então, cada um tem a sua missão. As equipes mais preparadas para conhecer o inimigo, para se infiltrar na retaguarda do inimigo, tipo assim, uma guerra. Eu digo assim, no caso da nossa luta, é uma luta contra as potestades. Vamos lá ver Efésios 6, 10 a 20, exemplifica muito bem isso, né? O apóstolo Paulo falando sobre a couraça, sobre o capacete, falando sobre armas do soldado romano, mas aí logo depois, se os irmãos for ver, cada arma daquela tinha um significado de luta espiritual, né? Trazendo para a igreja. Mas então nós vemos que alguns são treinados para ir além, né, da sua capacidade ou da capacidade de outros. Mas isso não tira a responsabilidade de cada um, como o irmão falou aqui, de no seu meio pregar o evangelho, de no seu meio levar o evangelho. É uma situação menos crítica, né? Uma situação menos vulnerável, não é isso? Mas cada um tem a sua missão. Isso. E nós, como crentes, trazendo para o lado espiritual, cada um de nós temos a nossa missão, não é isso? Logo, nós temos que alcançar o mundo até que Cristo volte. Até que Cristo volte. E o primeiro tópico da nossa lição e o subtópico, ele vem trazendo exatamente isso à tona, mostrando primeiro para a igreja, para nós, como membros do corpo de Cristo, trazendo à memória que ele vai voltar. E essa esperança, ela nos traz motivação. Então, quando a Bíblia ela fala sobre isso, os textos de referência, como 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 51 e 52, Paulo falando acerca disso, desse assunto, ele vai dizer: eis que vos digo um mistério, que na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, nós respeitamos aqueles que pensam ao contrário, mas a nossa dominação, nós cremos que o arrebatamento da igreja, ele acontecerá de duas formas distintas. Ele vem na primeira fase, buscar a sua igreja, aonde ele não pisará na terra,
mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão levados às alturas, serão transformados e estarão diante do Senhor. Quando nós olhamos para essa esperança da igreja, tanto também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, que são os textos que dão bases para esse pensamento, dentre outros, mas nos mostra que essa esperança que a igreja tem do retorno de Jesus e da iminência que ele pode vir a qualquer momento, nós estamos atentos. E nós, enquanto igreja do Senhor, nós anunciamos o Evangelho, pregamos o Evangelho. E como já foi dito aqui, na lição ele define aqui de forma básica, dizendo que basicamente esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão, da nova vida em Cristo, como a realidade disponível da morte e ressurreição do nosso Senhor. Quando nós olhamos para essa mensagem é transformadora. Por exemplo, quando nós lemos e estudamos a carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai abordar com mais propriedade esse assunto, mostrando a eficácia da pregação do Evangelho, como isso se deu dentro de um projeto divino. Essa mensagem, ela transforma o ser humano. Então, assim como foi no decorrer da igreja, aonde o Evangelho foi pregado, que mudou vidas, famílias, cidades e nações, esse Evangelho, ele continua sendo pregado pela igreja na nossa atualidade. Verdade é que nós somos responsáveis pela nossa geração. Somos responsáveis de quê? De anunciar a eles estas verdades eternas. Existe no nosso tempo vidas que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho e precisam ser alcançadas por essas verdades eternas, né? Logo nós temos a igreja, né? A igreja com esse dever, com esse dever de pregar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte. Logo, nós vemos uma urgência, né, nessa tarefa. Interessante. Apesar de todas as tentativas de supressão do Evangelho, desde os primórdios, veja lá, né, os crentes mortos, jogados nas arenas, né? Isso aí, o que mais, eu acho que assusta aqueles que lutam contra o Evangelho é justamente isso, que apesar dessa perseguição, o Evangelho veio até nossos dias. E é missão nossa levar até a volta de Jesus, não é isso? Essa é a nossa missão, nos foi dada, assim como nossos antepassados. Então é interessante isso. Apesar de todas as tentativas de supressão, quer dizer, de matar o Evangelho vem progredindo, né? Houveram várias situações, houveram a pressão, houveram as tentativas de se tornar o Evangelho uma coisa, tipo assim, algo ligado ao Estado, lá com Constantino, né? Pelo menos eu vejo assim, mas a gente vê que o Evangelho vem. Vamos ver a Reforma Protestante, né? Que deu um novo ímpeto, né, ao Evangelho. Então, através dos tempos, Deus levanta homens, né, para ir levando o Evangelho, para que o Evangelho não fique perdido no tempo, né? Isso, e veio até nossos dias. Isso é uma grande honra para nós e é a missão de cada um de nós, como cristãos, prosseguirmos essa missão. E com isso nós podemos dizer, então, que enquanto esse evento, qual evento? O evento do arrebatamento da igreja não aconteça, a igreja precisa continuar pregando o Evangelho. Isso, que é essa urgência, né? Essa urgência, por quê? Porque é aquilo que o Ronei disse, é iminente. A volta do Senhor é iminente, é a qualquer momento. Então, até antes da sua volta, a igreja tem a necessidade da pregação do Evangelho. É uma urgência. O comentarista, me perdoe, irmão, Pode ele falar. até comenta aqui num dos tópicos, aqui no auxílio missiológico, que ele deixa deliberadamente escolher a palavra emergência, ele diz, porque a emergência chama a atenção
chama mais atenção. Não é mais uma urgência, é uma emergência, porque, digamos assim, ele até comenta aqui que no caso de um pouso de emergência de um avião, todo mundo fica apavorado, não é isso? Os familiares, o que vai acontecer. Então nós vemos que esse evangelho é mais uma emergência hoje, mais que uma urgência. É uma emergência, é uma coisa que tem que ser feita, né, com mais ênfase, né? É muito interessante isso. Logo aí nós temos um atrelamento, Ronei. Nós temos um atrelamento entre a volta de Jesus e a obra missionária. Como se dá esse atrelamento entre a volta de Jesus e a obra missionária? É exatamente aquilo que nosso irmão Lauro acabou de colocar. A questão a necessidade desse evangelho ser anunciado, de ser pregado. Por quê? O texto se refere que também o próprio Jesus, ele disse aos seus discípulos e posteriormente à sua igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, para que esse desejo da igreja de ir morar no céu, e para que chegue o tempo da nossa redenção, a necessidade de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Então, essa característica, essa urgência, isso me leva a pensar que é uma tarefa fácil? Não. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, e pelo intermédio do Espírito Santo, ele nos deu capacidade, talentos, para que nós pudéssemos pregar o evangelho. Eu acho interessante o capítulo 25 de Mateus, versículo 19 a 30, quando Jesus propõe aquela palavra, ele deu talentos a cada um, segundo a capacidade que eles tinham de administrar esses talentos. Capítulo 25. E aquilo que Deus nos deu, por intermédio do Espírito Santo, para anunciarmos este evangelho, e isso relacionado à pregação do evangelho, relacionado à sua vinda, ao seu retorno, nós temos capacidade, somos capacitados pelo Espírito Santo para anunciar este evangelho. Por isso, quando nós vemos que a igreja primitiva, Jesus deu uma ordem aos discípulos, dizendo: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E a partir daí, eles saíram anunciando o evangelho ao mundo. Então, qual era a expectativa daqueles irmãos? Que Jesus voltaria naqueles dias. Que ele retornaria naqueles dias. E eles, sem medir esforços, alcançaram o mundo da época. Motivados pelo quê? Ele vai voltar. E eu preciso pregar o evangelho e alcançar vidas para o reino de Deus. Saquear as trevas e povoar os céus de sal. Só complementando, irmãos, que a lição fala sobre esse atrelamento da volta de Jesus e a obra missionária. Aqui está Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas e dos homens com todas as suas forças. Aí Mateus 24, capítulo 24, versículo 14, diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, e então virá o fim. Então, a volta de Jesus está atrelada a essa missão. Quando terminar, o evangelho for levado, aí então virá o fim. Logo, nós temos uma compreensão, uma cooperação, na verdade, né? É a cooperação do Espírito Santo. Nós temos a cooperação do Espírito Santo por intermédio da vontade de Deus para que essas pessoas não pereçam. Não é vontade de Deus, né? Deus não quer que ninguém se perca, não é isso? Vale a pena também destacar, Lauro, que hoje nós temos mais de 2 bilhões e 700 milhões de pessoas. E nós temos hoje essa população mundial. E nós temos 2/3 que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Então nós vemos que há uma necessidade. Quando nós falamos a volta de Jesus atrelada à obra missionária,
nós vemos que nós temos uma tarefa muito grande. E como foi dito aqui, colocado muito bem, que nós temos o Espírito Santo que capacita a igreja, capacita os crentes para que anuncie esse evangelho. Então, diante desse desafio, diante do desafio da igreja, e nós vamos perceber o quê? Que sem o poder do Espírito Santo, sem essa chama do Espírito Santo, por que eu estou falando isso? Nós vemos, às vezes, uma falta de interesse por esse assunto, né? O assunto da obra missionária. Até então, nós vemos que há uma necessidade de uma programação, como nós fomos trabalhando no decorrer desse trimestre, um planejamento para o envio de missionários, para que possa cuidar desses missionários. Enfim, nós vemos tratando isso no decorrer do nosso trimestre, e mostrando o intuito de que despertar a igreja nesse tempo pós-moderno, porque hoje existe uma busca, alguns chegam a dizer que nós temos uma sociedade cansada devido ao interesse e à busca desenfreada pelo sucesso, pelas coisas deste mundo. Mas a igreja, ela anda na contramão do mundo, porque a esperança da igreja não está aqui, não está nessa terra. E por isso está atrelado a volta de Jesus com a obra missionária. A igreja, ela tem a incumbência de pregar o evangelho, de anunciar as verdades eternas, de pregar, de fazer missões. De atendermos esse chamado, né? Que é o chamado da evangelização, né? Ou seja, a Bíblia diz que aquele que ganha a alma, sábio é. Né? Aquele que não é Provérbios, né? Isso. Provérbios 11. Aquele que ganha a alma, sábio é. Então essa é a missão, é a evangelização, é atender o ide de Jesus até que ele venha, né? Logo, esse chamado do ide de Jesus, ele está com certeza atrelado à igreja de Cristo. Interessante. Pode comentar, irmão. Não, irmãos, eu fico vendo assim, a gente vai olhando, o evangelho ele está sendo pregado através dos tempos, mas a população também vai não crescendo, né? Sim. E mais pessoas vão nascendo, povos que não têm essa liberdade de culto, né? Nós vemos países, e eu toco novamente nos países da janela 1040, né? País em que o evangelho não é tolerado, né? Mas outras religiões são. Então nós vemos que, imagina, irmãos, um país como a China, né, com 1,5 bilhão de habitantes, a Índia também com 1,5 bilhões de habitantes, e vai outros países numerosos, o Brasil, né, tem 210 milhões de habitantes, e nós vemos que a dificuldade, então, essa emergência, essa urgência e emergência, ela tem que ser olhada pela igreja, e é olhada pela igreja. Nós temos muitos missionários hoje em países, Coreia do Norte, por exemplo, né? A Coreia do Norte é quase impossível um missionário estar lá, mandado pela igreja. Provavelmente, muitos dos que estão lá são profissionais que vão lá trabalhar, né? Que o governo lá precisa, talvez não tenha uma mão de obra especializada, ele vai importar trabalhadores. Eu me lembro de uma época, no Iraque, né? Logo ali no Iraque, ali eu disse, né? Fica na... Ásia, Ásia ou Oriente Médio, eu acho que o Iraque fica na Ásia. Na Ásia, não é isso? Então, trabalhadores iam lá, uma grande empresa pegou lá asfalto para fazer, acho que é o Odebrecht, se eu não me engano, e milhares de trabalhadores brasileiros foram para lá. Imagina quantos cristãos tiveram a oportunidade de pregar o evangelho lá nessa época, né? Foram muitos bagunceiros, foram muitos que foram beber, foram fazer bagunça. Mas imagina o número de cristãos que lá estiveram e propagaram o evangelho, e essa semente está lá, talvez dando fruto, a gente não sabe, né? Exatamente aquilo que você falou. Que aquele que ganha a alma, sábio é. Então, nós vemos aqui que o cristão precisa o quê? Se colocar à disposição. Numa oportunidade como essa. Numa oportunidade no seu de trabalho. Estar anunciando, né, no seu o evangelho. Então, tendo essa missão, o evangelho até os confins da terra. Isso, irmão. Trabalhei no meio onde existiam muitos cristãos e muitas vezes nem era tolerado muito o evangelho.
Mas de maneira sutil, a gente ia, conversava com um parceiro aqui, um parceiro ali, a missão era um pouco meio complicada, existem pessoas que não compreendem muito, mas nas oportunidades que eu tive, eu levei, nas necessidades, ou até mesmo fora daquele momento, né? A gente levava a palavra, e eu vi muitos, posteriormente, me agradeceram, dizendo assim, olha, graças a Deus, lembra daquela palavra que você me falou? Hoje eu sou cristão. Eu falei, graças a Deus. De uma palavra foi falada lá atrás. Assim é quando eu disse aqui, sobre essa questão de alguém planta o evangelho, lá uma semente, e ali dá fruto, né? É interessante. Isso é missão nossa do cristão. Muitas vezes você não vê o fruto, é como se fosse uma planta que demora. Quantas plantas demoram para frutificar? Uma jabuticabeira, não a híbrida hoje, que dá fruto no mesmo ano quase que você planta, mas a jabuticabeira tradicional, ela leva anos, talvez 15, 20 ou mais anos para frutificar. Mas o trabalhador vai lá e planta ela, e só sabe vai colher frutos daqui uma dezena ou, né, de anos ou até mais, mas ele vai lá e planta. Assim é o evangelho. Se leva o evangelho e ele, né, o Espírito Santo trabalha, né, para frutificar, não é isso? Exatamente. Uhum. E então nós vemos que a missão da igreja é pregar, é anunciar o evangelho. E coloquemos-nos à disposição para estar anunciando essas boas novas de salvação, né? Logo, o apóstolo João, ele nos traz uma aplicação dizendo, filhinhos, é já a última hora. Então nós devemos estar atentos, porque a qualquer momento o Senhor há de arrebatar sua igreja e Ele quer que nós pregamos o evangelho para todas as pessoas, que todos possam ouvir, que todos possam receber este evangelho. Foi dito ao profeta Daniel, né? Sim. Feche o livro, porque ainda não, o tempo não é esse tempo. Não é o tempo em que você está pensando, Daniel. Fecha o livro. Fecha o livro. Mas ao profeta João, Jesus disse, você vai permanecer com ele aberto, porque o tempo está próximo, né? O irmão falou do apóstolo João de Apocalipse? Isso. Também ele disse aqui, né? Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Não é isso? Isso. Ou seja, nós devemos entender aquilo que o irmão Lauro falou, que vem uma nova geração de pessoas. Vemos uma nova geração de crentes. E eles têm que estarem, essa nova geração, eles têm que estar entendido a responder esse chamado. Porque nós vamos. Sim. Mas e a geração futura? Precisam receber esse treinamento da geração atual para continuar essa tarefa, né? Essa tarefa. Então, nós vimos, você citou muito bem a questão a Bíblia, ela chama a atenção a respeito do retorno, da volta de Jesus, né? Que o tempo está próximo, essa missão, essa bem-aventurada esperança da igreja está próximo de se cumprir, né? E nesta última hora, a igreja do mundo, uma nova geração, como foi dito aqui, elas vão surgindo. E essas novas gerações precisam ser evangelizadas, sim, treinadas, e os pilares da igreja, as bases da igreja, continuam. E eles darão continuidade àquilo que foram realizados no nosso tempo. Então a gente percebe o tamanho da responsabilidade. Da responsabilidade que temos mediante essa... Ou seja, nós temos uma evangelização mundial, esse sucesso dessa evangelização mundial, ela tem a ver com o quê? Com a promessa da volta de Jesus. Então, eu, sabendo que o Jesus está às portas, logo eu vejo que esse sucesso, né, irmão Lauro? Esse Sim. sucesso dessa evangelização mundial, ele tem que ser constantemente, paulatinamente, sendo pregado todos os dias o evangelho, porque Jesus ele está vindo aí. É interessante, né, que a gente nota que os países que foram primeiros evangelizados, a Europa, Estados Unidos,
hoje estão quase necessitados de missionários de países que foram evangelizados por eles, como o caso da Assembleia de Deus, né? Sim. A Assembleia de Deus teve origem lá nos Estados Unidos, né? Na Rua Azusa, não é isso? É isso? Veio o missionário Gunnar Wing, Daniel Berg para cá, e agora quase se tem missionários, está indo missionários para lá para evangelizar de novo, quer dizer, isso não para, né? Porque pessoas ali, aqueles daquela época, faleceram, a nova geração veio, quer dizer, eles necessitam também do evangelho, não é isso? A igreja meio que perdeu um pouco lá o ímpeto, né? Aí missionários são enviados também para lá para que evangelizem novamente, e assim, nunca tem fim, né? Isso. A missão, ela não tem fim. Outra coisa também que nós precisamos observar é o fato de que, pelo avanço da tecnologia, hoje a facilidade que tem e precisa ser encarado como uma oportunidade Sim. de se pregar o evangelho, Interessante. de anunciar o evangelho. Hoje, por intermédio, né, da internet, da tecnologia, em geral, temos essa facilidade. Há uma facilidade maior, né? Facilidade Imagina do o tempo evangelho. de Jesus, dos apóstolos, a dificuldade que era, navio, né? Naufragava, a pé, e hoje não, hoje E eles conseguiram evangelizar o o mundo. mundo conhecido da época, né? Pensa bem. Então nós não temos, Não tem desculpas. desculpa, Não podemos ter desculpas. né? Com todo o recurso que nós temos, toda a tecnologia, isso nos chama a atenção, né? Para essa realidade, não pode ser negligenciada. Não pode. Essa tarefa não pode ser negligenciada Interessante. pela Igreja do Senhor. Logo, concluindo a lição, nós vemos que os últimos dias da igreja no mundo está próximo de se encerrar. Esses últimos dias estão próximos vistos, né? de acabar, né? Porque a qualquer momento o Senhor arrebatará a sua igreja. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo para o arrebatar. Logo, eu quero aqui dar as palavras finais ao nosso irmão Lauro. Só agradecer aos irmãos pela paciência de me ouvir. Fico grato, irmãos. Foi um prazer, viu? Estar aqui com o irmão Ronei e o irmão Jonathan, tá bom? Diácono Jonatas, pastor Ronei. É um prazer, foi um prazer estar aqui com os irmãos. Me desculpem pela falta de... Amém. Ao evangelista Ronei também, suas considerações finais. Sim, então nós finalizamos a nossa lição, né, a nossa série de lições, na verdade, esse trimestre, e trazemos à tona, né, esse que está atrelado à volta de Jesus e missões. Então, que possamos, nesse novo ano que vai entrar, ter esse propósito no coração. Jesus vai voltar. E enquanto ele não volta, a igreja segue pregando o evangelho. Lá na escola, lá na faculdade, lá no seu local de trabalho. Você é um missionário. Nós somos um missionário. E precisamos anunciar esse evangelho do reino. E o evangelho é poderoso. Pregamos o evangelho e vidas, o Espírito Santo trabalha no coração. Então, daquele que ouve, trazendo salvação e revelando essa mensagem tão poderosa de transformação, de perdão, de reconciliação, que é o Evangelho. Amém? Quero agradecer esta oportunidade de estar aqui com nossos nobres irmãos. Foi um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. E assim eu quero agradecer em nome de Jesus. Nós que agradecemos a presença do evangelista Ronei, do nosso irmão Lauro, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E fica uma pergunta para todos os nossos ouvintes. Você tem aproveitado os meios odiernos da tecnologia para o evangelismo, para evangelizar? Se você não tem feito isso, aproveite, porque Jesus está às portas. Que Deus abençoe os irmãos, e assim nós agradecemos a sua oportunidade, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém.